Se você quer saber quando dois vetores são iguais, ou o que é um vetor oposto, ou o produto de um vetor por um escalar, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Como vimos na aula anterior, o vetor é um ente matemático que utilizamos aqui em física para representar as grandezas vetoriais. E todo vetor tem um tamanho, tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho uma malha quadriculada. Cada lado aqui do quadradinho vale uma unidade. Se eu estiver falando de força, é Newton, de velocidade, é metro por segundo. Aqui, no caso, vou usar de forma genérica uma unidade para cada lado do quadradinho. Então, imagina aqui, eu tenho o vetor A, tenho o vetor B, vetor C e vetor D. Certo? E eu quero saber se tem alguma igualdade aqui, se tem algum vetor que é igual ao outro. Só que olha só, para você falar que um vetor é igual ao outro, as três características têm que ser iguais. Então tem que ter o mesmo tamanho, que é o mesmo módulo, tem que ter a mesma direção, que é a reta que os vetores estão inseridos, e tem que ter o mesmo sentido, tem que apontar para o mesmo lado. Então, olha só, se eu olhar aqui o vetor A e o vetor C, ambos têm 4 unidades aqui, o módulo, né? 4 quadradinhos que eles pegam. Ambos estão na horizontal, certo? E todos os dois apontam para a direita. Então, eu posso falar que o vetor A é igual ao vetor C. Quando eu coloco a setinha em cima da letra, eu estou falando que é o vetor, certo? Então, representação de vetor é dessa maneira. Eu coloco a setinha aqui em cima da letra. Então, vetor A igual ao vetor C. Agora, olha só, o vetor A e o vetor B. Eles têm o mesmo tamanho, certo? E têm a mesma direção também, que é a horizontal. Porém, um aponta para a direita e um aponta para a esquerda. Então, eu não posso falar que o vetor A é igual ao vetor B. Porém, eu posso falar que o módulo é igual, certo? Então, ó, o vetor A é diferente do vetor B. Por quê? Porque o sentido é diferente. O sentido de um é o oposto do outro. Só que eu posso falar que o módulo de um é igual ao módulo do outro. Ambos medem 4 unidades, certo? Quando eu não colocar a setinha em cima da letra, eu só coloquei A igual a B, eu estou falando do módulo. Ou seja, o módulo de A é igual ao módulo de B. E se eu olhar que o módulo de D também mede 4. E C também mede 4. Então, o módulo dos 4 vetores aqui é igual. Então, o módulo de A é igual ao módulo de B, que é igual ao módulo de C, que é igual ao módulo de D. Ambos medem 4 unidades. Então, tomem cuidado. Se tiver facetinha em cima da letra, você está falando do vetor. Aí você tem que olhar as 3 características. Módulo, direção e sentido. Se não tiver setinha em cima, aí você está falando do módulo. Aí você tem que olhar o quê? Só o tamanho, certo? Vamos para a próxima parte aqui. Agora vamos falar de vetor oposto. No slide anterior, você tinha lá o vetor A e o vetor B. Ambos tinham o mesmo tamanho e a mesma direção, só que um era para a esquerda e um para a direita. Um é o oposto do outro, certo? A gente vai entender melhor aqui agora. Olha só, vetor oposto é aquele que possui o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção, e o sentido é oposto, certo? É o vetor em questão. Então, por exemplo, tem aqui o vetor A. Ele tem 4 unidades, são o módulo dele. Ele está na direção aqui horizontal, na reta que ele está inserido, e ele aponta para a direita, certo? Então, esse é o vetor A. O que seria o vetor oposto do A? Seria o menos A, certo? E como que é o vetor menos A? O vetor menos A, ele tem que ter o mesmo tamanho, então ele mede 4, certo? 4 unidades. A mesma direção, então horizontal também. Só que o sentido tem que ser oposto. Então, se o A aponta para a direita, o oposto dele, que é o menos A, tem que apontar para a esquerda. Então, aqui a gente tem o menos A. Olha esse vetor B. Esse vetor B aqui, ele aponta para baixo, certo? Ele mede 3 quadradinhos, esse é o módulo dele. Ele tem uma direção vertical. Pessoal, não é o mesmo vetor do slide anterior, hein?
e ele aponta para baixo. Como que seria o menos b? Ele seria um vetor que teria o mesmo tamanho, 3 unidades, 3 quadradinhos que ele pega, na vertical também, só que em vez de apontar para baixo, ele tem que apontar para cima. Então, isso é o vetor oposto do b. Eu tenho aqui esse vetor c. Olha só. Ele tem aqui o seu tamanho, né? Se a gente usar um Pitágoras aqui, a gente consegue descobrir. Ele tem a sua direção, uma transversal aqui, e o seu sentido. Ele aponta aqui para baixo e para a direita, né? Agora, qual seria o vetor oposto desse vetor C? Seria um vetor que tem o mesmo tamanho, certo? Pode ver aqui que ele tem a mesma projeção horizontal e vertical aqui. Ele pega o mesmo tamanho aqui, diagonal. Ele tem que ter a mesma direção, né? Olha só, são paralelos aqui um com o outro, então tem a mesma direção. E o sentido tem que ser o oposto. Esse aqui aponta para baixo e para a direita, e esse aqui aponta para cima e para a esquerda. Então, para achar vetor oposto, basta fazer um vetor com sentido oposto. E as outras características você mantém. Agora vamos falar o seguinte, o produto de um vetor por um escalar. Pessoal, imagina que eu tenho aqui um vetor A, e ele é um vetor que mede 4 unidades, então seu módulo é 4. Ele é horizontal e aponta para a direita. O que eu vou fazer? Eu quero multiplicar ele por um escalar. Pessoal, multiplicar por um escalar é multiplicar por um número, certo? Por um número real aí. Eu vou falar que eu vou multiplicar por um escalar k. Se eu multiplicar, olha só, por um valor positivo, por exemplo, multiplicar por 2, o que eu faço? Eu vou dobrar aqui esse comprimento, o tamanho do vetor. Ele não mede 4? Se eu multiplicar ele por 2, ele vai medir 8. A direção vai ser a mesma, que é horizontal, e o sentido é o mesmo. Então, toda vez que eu multiplicar um vetor por um escalar k, o que você tem que fazer? Mexe no módulo dele. Esse k a gente está falando que é positivo. Então, se eu multiplicar por 3, tem que ter um módulo 3 vezes maior. Se eu multiplicar por 5, tem que ter um módulo 5 vezes maior. Se eu multiplicar por 1,5, tem que ter um módulo 1 vezes e meia maior. Então, o escalar que eu multiplicar aqui vai ser quantas vezes você tem que mudar aqui o módulo. Olha só, se eu multiplicar por meio, o que acontece? Ele tem que ter metade do módulo. Então, o que seria o meio A? Ele tem que ter metade desse módulo aqui, que é 4. Então, tem que ter 2 unidades o módulo. A direção é a mesma e o sentido é o mesmo. Porém, eu posso multiplicar esse vetor A por um escalar negativo, ou seja, um valor k aqui que seja negativo. E o que vai mudar agora? Vai mudar o sentido. Certo? Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por menos 2, o que acontece? Eu vou dobrar, né, o tamanho, porque eu estou multiplicando aqui por 2. Eu dobro o tamanho, então se medir a 4, vai medir a 8. Porém, como é negativo esse escalar, eu vou inverter o sentido. Então, se ele apontava para a direita, agora ele aponta para a esquerda. Por exemplo, se eu multiplicar aqui esse vetor A pelo número menos 3, o que vai acontecer? Ele vai medir 12 quadradinhos, né? Porque eu tenho que triplicar aqui o módulo dele. Só que ele vai ter que apontar para o sentido oposto. Teria que apontar para a esquerda. Então, ele seria, no caso, 12 quadradinhos, horizontal, só que apontaria para a esquerda. Então, multipliquei por um número positivo, o que você faz? Só mexe no módulo, mantém direção e sentido. Multipliquei por 2, dobro o módulo. Multipliquei por 3, triplico o módulo, e assim vai. Se eu multiplicar por um escalar negativo, você vai mexer no módulo, certo? Você vai fazer o valor do módulo vezes o valor do escalar, para você ver o novo módulo. Porém, você tem que inverter o sentido. Se é para a direita, depois vira para a esquerda. Se é para cima, muda para baixo, e por aí vai. Agora, vamos fazer aqui um exercício para finalizar a aula. Olha só, pessoal, dado um vetor B, desenhe os vetores menos B, 3B e menos meio B. O vetor B, ele é um vetor que mede 2 unidades, certo? Esse é o módulo dele. A direção é vertical e o sentido para baixo. O que seria o menos B? Seria o oposto desse vetor B. Então, você só vai mudar o sentido. Então, o menos B teria o mesmo tamanho, 2 unidades, mesma direção, vertical, só que ele aponta para cima. Então, não esqueçam disso.
Vetor oposto sempre muda o sentido. O que seria o vetor 3b? Seria o produto por um escalar, certo? De um vetor por um escalar. Então, eu vou pegar o vetor b e multiplicar por 3 o seu módulo. Então, vai ficar 3 vezes maior. Se o b mede 2, o 3b vai ter que medir 6, né? Ó, 6 quadradinhos aqui. Só que a direção é a mesma, vertical, e o sentido é o mesmo, para baixo. Já que esse escalar é positivo. Então, eu só tripliquei o módulo. Agora, o que seria o menos meio b? Eu vou pegar o tamanho de b, vou multiplicar por meio. Então, se em vez de ter 2 unidades aqui, o módulo vai ter 1 unidade. Só que como é negativo, eu tenho que inverter o sentido. Então, menos b teria 1 unidade, já que eu multipliquei por meio. A direção é a mesma, é vertical, né? Só que como é negativo esse escalar, eu tenho que inverter o sentido. Então, ele vai apontar para cima. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. E durante a semana teremos mais aulas sobre vetores. Um grande abraço a todos e até a próxima.